Agora que a gente já explorou um pouco do nascimento da Rolex, bora conhecer as inovações que foram surgindo? Se tem um relógio que foi um marco na história da Rolex, com certeza foi o Oyster. Na época os relógios mal resistiam à poeira, já esse resistia não só à poeira, mas também à água. O relógio foi criado em 1926 e em 1927 a nadadora Mercedes Glaetz atravessou o Canal da Mancha por 10 horas utilizando um relógio Rolex Oyster e no final da travessia ele estava funcionando perfeitamente. Em 1945 nasceu o Datejust, que como o próprio nome diz, ele tem uma pequena abertura no mostrador que indica a data. Ele foi considerado o primeiro relógio de pulso cronômetro de corda automática e ele foi o pilar da coleção Oyster. E, inclusive, em 1953, ele foi utilizado numa expedição ao Everest e todo mundo ficou impressionado com o quanto ele estava funcionando perfeitamente. Nessa altura, estava todo mundo impressionado com o quanto esses relógios poderiam resistir em meio a tantas realizações profissionais das pessoas, que ao longo dos anos foram surgindo vários outros tipos de relógio, como o Submariner, que ele tinha uma capacidade de ser impermeável em mais de 100 metros de profundidade. O GMT Master também foi um relógio muito popular que nasceu alguns anos depois, e ele é considerado até hoje como o relógio das companhias aéreas. E para os cientistas ainda tinha o Milgauss, que como o próprio nome diz, ele suportava campos magnéticos em até 1000 Gauss. E foi até utilizado em usinas nucleares, e obviamente ele estava bem resistente. E já a versão feminina do Datejust foi lançado em 1957. E se você acha que 100 metros de profundidade é muito para um relógio, então eu te apresento a Deep Sea Special, que foi lançado em 1960, que era capaz de resistir às maiores profundidades do mundo, incluindo a Fossa das Marianas. Na mesma época, o oceanógrafo belga Jacques Piccard completou com sucesso uma expedição na Fossa das Marianas e ele estava usando um relógio Rolex Deep Sea Special. Em 1963, nasceu o Cosmograph Daytona, que era impermeável, robusto, equipado com uma pequena luneta com escala taquimétrica. E ela era utilizada para calcular a velocidade média dos pilotos de resistência, que eram os maiores usuários desse relógio. Em 1976, para comemorar o aniversário de 50 anos da Rolex, foi criado o Prêmio Rolex de Empreendedorismo, cujo objetivo era de apoiar indivíduos que mostravam determinação e coragem para grandes desafios. O que faz muito sentido, né? Porque afinal de contas, em meio a tantos desafios nos relógios da época, do início do século XX, a Rolex se mostrou totalmente pronta para encarar esse novo mercado. E desde então é considerado como um dos relógios mais resistentes até hoje.